Olá, seja bem-vindo à nossa primeira aula de uma sequência sobre desidratação, overtraining, condições adversas à prática de atividade física. Então, vamos nessa, vamos começar nossa aula de hoje. Primeiro, vamos conversar um pouco sobre termorregulação, como que é essa questão de manutenção de temperatura corporal, como que a gente produz calor, como que dissipa calor, e aí depois a gente vai entrar na questão da água e do quanto de água que a gente deve consumir e a atividade física numa condição como essa. Então, primeiro a gente precisa entender que a gente produz calor de forma proporcional à quantidade de energia que a gente está gastando. Então, isso a gente chama de calor metabólico. O que significa isso? Esse calor metabólico significa que, conforme eu vou produzindo energia, utilizando da energia, vale a pena até dar uma recapitulada lá nas vias de formação de ATP e renovação desse ATP. Toda vez que a gente trabalha, faz com que a mitocôndria trabalhe com a glicólise, tudo isso faz com que a gente produza energia e essa energia fique disponível para a contração muscular. Bom, qual é a questão aí? Isso no caso da atividade física, né? A gente produz energia para várias atividades, mas uma delas é a atividade física. Bom, toda vez que a gente produz energia, que a gente consome essa energia, que a gente metaboliza essas moléculas, uma parte do total de energia disponível ali naquela molécula se perde na forma de calor. E isso vale para tudo. Se você pegar o seu celular e utilizá-lo intensamente, você vai observar um aumento de temperatura. Se o seu computador for utilizado intensamente, você vai perceber esse aumento de temperatura. Se você pega o seu carro e acelera freneticamente, a temperatura ela vai aumentar. Ah, Sérgio, mas não aumenta indefinidamente. Por que não aumenta indefinidamente? Porque em todos esses dispositivos, todas essas máquinas eletrônicas ou não, a gente tem estratégias para reduzir a temperatura. Por exemplo, o computador. Ele está trabalhando aqui numa carga baixa. Quando o Bernardo está jogando os jogos dele lá com alta definição e tal, o cooler, as ventoinhas, elas ficam ligadas até para ouvir o barulho dessas ventoinhas. Por quê? Porque o computador, o CPU, está produzindo mais calor, está gastando mais energia, e esse calor aí precisa ser dissipado para que a temperatura fique equilibrada dentro de valores ótimos para o computador não superaquecer e se manter funcionando bem. A mesma coisa vale para o celular, a mesma coisa vale para o carro. Por exemplo, se você está no engarrafamento, o carro está parado. Ele está produzindo calor pela queima do combustível. Chega um momento em que a ventoinha do radiador liga para tentar reduzir a temperatura do motor e garantir sempre a temperatura ótima de funcionamento. E o nosso corpo não é diferente. O nosso corpo ele também vai buscar estratégias para manter a temperatura em condições como atividade física em que a temperatura está subindo demais. Existem outras situações em que a temperatura sobe muito? Sim, por exemplo, febre. Você está doente, a temperatura sobe. Então, a gente está aí com os casos de dengue elevados. Um dos sinais clínicos é febre, aumento de temperatura corporal. E aí o nosso corpo busca estratégias para tentar compensar isso. Ah, Sérgio, isso pode dar problema? Pode. Se a temperatura sobe demais, a gente vai ver que tem repercussões negativas. Tá? Mas o primeiro item que a gente precisa analisar quando a gente pensa em temperatura corporal é o calor metabólico. E esse calor metabólico, ele segue a seguinte regra. Quanto maior é o gasto energético, quanto mais energia eu estou gastando, quanto mais eu estou renovando o ATP, mais calor eu produzo. Então, essa é uma das vias de produção de calor. Até porque a eficiência de conversão de moléculas não é de 100%. A gente não consegue pegar 100% da energia potencial ali e transformá-la em trabalho. Trabalho no sentido da física, né? Da produção de movimento em deslocamento, de força, independente do tipo de trabalho que a gente está pensando. Mas eu não consigo fazer uma conversão de 100%. Isso vale para tudo. No mundo é assim.
Vou até extrapolar, no universo é assim. Se a gente pega, por exemplo, a própria gasolina e queima a gasolina, eu não consigo pegar toda a energia potencialmente estocada na gasolina e utilizá-la para o deslocamento das rodas. Uma boa parte dessa energia é perdida. E normalmente se perde muito, se perde 50%, 60%, 70%, 75% dessa energia. Tá? Quando a gente pensa no nosso corpo, a gente tem uma perda que é variável, dependendo do tipo de nutriente que a gente está consumindo, se é carboidrato, se é lipídio, se é proteína. Mas em todos eles existe perda. Existe perda aí na casa de pelo menos 20%. Não. Bom, isso que eu estou falando em situações ótimas, essa perda ela pode ser maior. Uma outra perda que existe é a perda pelo atrito. Que atrito é esse? Atrito de tudo, atrito de articulações, atrito do próprio músculo. Lembra que a gente, quando faz uma contração que não é de intensidade máxima, essa contração muscular ela acontece pelo recrutamento, ou seja, pela ativação de algumas fibras musculares, mas não de todas. Por isso que eu consigo pegar o controle aqui da luz e movimentar sem precisar usar todas as minhas fibras. Eu só preciso de algumas fibras, porque a carga é pequena. Se eu for pegar algo mais pesado, a mesa, por exemplo, vou levantar a mesa, eu vou precisar recrutar mais fibras. Vamos supor que eu resolvo levantar o Bernardo, eu vou precisar vou precisar recrutar mais fibras ainda. Então, esse deslocamento de fibras provoca atrito. Ah, Sérgio, mas o atrito é diminuído porque existe tecido conjuntivo, existe líquido. Sim, mas existe atrito dentro do músculo e do músculo com outras estruturas, por exemplo, do músculo com o osso, de um músculo com outro músculo, de músculo com os outros tecidos, tecido adiposo, tecido conjuntivo. Então, esse atrito provoca calor. É claro que esse atrito não é um atrito tão perceptível como é o atrito, por exemplo, quando você passa a mão no solo, na parede, na mesa. Você tem ali, se você ficar, por exemplo, pegando a sua mão e passando no tecido, você sente sua mão esquentar. Né? Então, até mesmo quando você esfrega uma mão na outra, esse atrito provoca calor, e tem gente que está aí agora nesse friozinho, nem está tão frio assim, mas está um friozinho gostoso, a gente está aí, ó, passando uma mão na outra para esquentar a mão. Tá? Então, esse atrito também é encontrado nos músculos, nas articulações, conforme a gente movimenta o corpo. Então, você movimentou o corpo, você vai produzir calor pelo atrito. Então, o movimento provoca calor. A própria movimentação das estruturas provoca calor. E também dos equipamentos. Dependendo do tipo de equipamento que o sujeito está utilizando na prática da atividade física, a gente vai ter uma produção de calor maior ou menor. Tá? Então, lembro lá na minha época do EB, a gente brincava que o camuflado, né, o fardamento camuflado, ele tem a pior eficiência térmica que existe, porque no calor ele esquenta muito e quando está frio ele não esquenta nada. Então, dependendo do tipo de roupa que você está utilizando, a própria roupa pode aumentar a produção de calor. Não só a roupa, mas também os equipamentos de um modo geral. E aí você pode pensar em modalidades como, por exemplo, ciclismo, o atrito da roupa com selim, o calor que é produzido pelo próprio equipamento conforme você vai utilizando ele. Então, a gente ainda tem uma outra questão ligada ao calor, que é o calor do ambiente. O ambiente, ele esquenta o nosso corpo, ele pode esquentar o nosso corpo. Então, hoje está um dia gostoso, temperatura gostosa, como a gente estava comentando antes da aula começar, friozinho bom, o ambiente não está aumentando a temperatura corporal. Agora, se eu começar a fazer atividade física no verãozão mesmo, parece que o calor vem de
todos os lados. Vamos supor que você resolve correr na rua, por exemplo. Parece que o calor ele vem do asfalto, ele vem dos ônibus e dos veículos que estão passando próximo. Às vezes parece até que o ar que está se deslocando ali, ele vem quente. Então, o que significa isso? Significa que o ambiente está quente, existe condução, convecção, existe radiação, por exemplo, a radiação solar, a radiação UVA, UVB, isso provoca o aquecimento, existe a condução desse calor pelo solo com calçado e com calçado com a pele, a convecção, quando a gente sente essas ondas de calor também. Então, isso tudo provoca o aumento de temperatura. E existe uma transferência de calor que é dado pelo sangue. Então, conforme o sangue flui pela superfície da sua pele, todo esse calor do ambiente ele é captado e quando o sangue ele se desloca para as regiões mais internas, esse calor ele é transmitido. Então, o fluxo sanguíneo distribui o calor, ele transfere o calor. Então, esse é um princípio importante, né, para a gente entender a transpiração. Vamos lá. Se está muito quente, se o ambiente está muito quente, vamos supor que a gente está naquela condição do verão, 40 graus. Rio 40 graus. Você está lá no verão, 40 graus de temperatura, não está ventando nada. Você está, por exemplo, lá em Bangu, que é o local mais quente da região metropolitana. Quando você vê lá o telejornal e vê, temperatura hoje, previsão 42 graus, lá no Rio de Janeiro. Aí você vê assim, ó, aqueles 42 graus, 43, 44 é lá em Bangu. Pouco vento, muita radiação. E aí o que acontece? Se você está andando, só andando, não estou nem colocando uma atividade física importante, não. Você está só andando ali no ambiente. Você resolve andar ali no calçadão, lá em Bangu, tá? Muito quente. Os seus vasos sanguíneos começam a sofrer vasodilatação. Para quê? Para aumentar o fluxo de sangue pela periferia do corpo, a fim de tentar fazer com que essa temperatura, esse calor interno, chegue na superfície da pele e seja dissipado para o ambiente. Só que qual é o problema? O ambiente está muito quente. Então, existe uma chance grande de algumas pessoas terem intermação, ou seja, tem um aumento de temperatura que provoca uma série de sinais clínicos que a gente vai ver daqui a pouco. O sujeito fica com dor de cabeça, desorientação, e pode ter sensação de desmaio. Tem um monte de coisa associada a essa intermação. Tá? O sujeito pode até morrer por intermação, mas isso a gente vai ver mais à frente. O contrário também é verdadeiro. Vamos supor. Lembra que na aula passada eu falei que vocês iam para os Alpes suíços? Acho que foi na aula passada. Então você está lá nos Alpes suíços, muito frio. Né? Você não está aí num ambiente fechado, você está no deslocamento lá do aeroporto até o hotel. Né? Aí o que acontece? Quando está muito frio, existe a vasoconstrição periférica. Para quê? Para tentar reduzir a quantidade de sangue que vai para a periferia, para fazer com que esse sangue fique retido próximo à região central do corpo, fazendo com que a temperatura nessa região se mantenha. Aí você vai falar assim, Sérgio, mas isso aí não faz muito sentido. Porque se o sangue deixa de fluir, por exemplo, pela mão, ponta do nariz, orelha, lá nos pés, esses tecidos eles vão ficar prejudicados, vai ter menos sangue fluindo ali, a oxigenação, a nutrição vai estar prejudicada e tal. Sim. Essas regiões vão ficar geladas? Vão ficar geladas. Mas o objetivo principal dessa resposta fisiológica é garantir a sobrevivência. Então, eu preciso manter o sangue, o calor, nas regiões mais internas. Eu preciso fazer com que a temperatura no coração não baixe demais. Eu preciso fazer com que a temperatura no cérebro não baixe demais. Então, eu preciso garantir que a temperatura no centro do corpo, principalmente cabeça e coração, estejam adequadas.
Aí por isso que o sangue deixa de fluir pela periferia. Por quê? Se o sangue flui muito pela periferia, vamos supor que acontecesse uma vasodilatação periférica no frio. Essa vasodilatação faria com que o sangue, ao fluir pela pele que está exposta ao frio, que está numa temperatura baixa, perdesse calor para a pele, e quando retornasse para o coração, esse sangue iria levar uma temperatura mais baixa para o centro do corpo, então o centro do corpo também reduziria a temperatura e isso poderia levar o paciente a óbito. Então essa adaptação do corpo é fantástica. Quando está muito frio, existe uma vasoconstrição periférica. Quando está muito calor, existe a vasodilatação periférica. Tanto é que quando está muito calor, as pessoas falam assim, Sérgio, você está com o rosto todo vermelho. Por que está tudo vermelho? Porque o sangue está fluindo para a periferia, para a superfície, nariz, orelha, para a superfície mesmo da pele. Mãos, tudo isso fica com uma temperatura aumentada. Tá? Por quê? Porque o objetivo ali é tentar perder calor para o ambiente. Vamos falar de algumas situações assim, bem extremas. Tem uma galera que resolve sair daqui do seu lar, do seu ambiente, da sua tranquilidade, do seu domicílio e fala assim, eu vou subir o Everest. É claro que não dá para fazer isso da noite para o dia, você precisa treinar. Se você não treinar, tem grande chance de você não conseguir até mesmo morrer no meio do caminho. Mas o sujeito quer ir, ele quer ir. Ele começa a treinar, faz bastante atividade aeróbica, carrega peso e tal, e se sente pronto para isso. E ele vai. Quando ele chega lá e começa a subir, lá está muito frio. Está muito frio. O que acontece? Acontece muita coisa, mas uma delas é a vasoconstrição periférica. Essa vasoconstrição, ela é tão intensa que se você ficar perdido na neve, numa temperatura muito baixa, você pode ter necrose mesmo, necrose da ponta dos dedos, ponta do nariz, orelha e pés. Porque a vasoconstrição ela é tão intensa que o sangue flui pouco nesses locais, fazendo com que a nutrição fique muito deficiente, que a oxigenação fique muito deficiente, e além disso ainda tem o frio. Vai fazendo com que as extremidades elas vão literalmente morrendo. E aí a gente tem uma máxima que é a seguinte, se você estiver passando por isso, vamos supor, o Ângelo vai lá, o Alex sai daqui e fala, não, vou lá fazer essa escalada. Se a ponta do seu dedo está preta, ficou preta, não tem mais volta. Aquele tecido ali morreu. Aquilo ali morreu, acabou, morreu. Dependendo do quanto que ficou escuro ali, dependendo da região que está preta, toda aquela região preta ela vai morrer. Vocês vão falar assim, Sérgio, você está exagerando. Não, vou mostrar uma imagem aqui. Vou até jogar no Google aqui e vou colocar as imagens para vocês do próprio Google. Ó. Dedos. Não pode acontecer igual naquele filme lá, né? Os caras... Filme não, baseado em fatos reais, que o avião caiu na neve lá, os caras que tiveram que comer pedaço das pessoas lá. Isso. Aquele... Aí no filme aparece lá a pele do cara é necrosada já estava morto. Aí o cara comendo como se fosse carne seca. E é assim mesmo, porque aquela carne está congelada, eles não tinham muitos recursos. Eu vi esse filme, que é um grupo de jogadores de futebol, não é? Futebol? Não, universitário, eu não lembro. Eu lembro que tinham alguns que eram... Não, era isso mesmo, eles iam participar de um torneio, era um time inteiro que estava indo, e aí o avião caiu, né, no meio da neve. Não sei se todo mundo acompanhou esse filme. Isso. São clássicos também.
Eu acho que é a Sociedade da Neve. Não lembro o nome do filme também, não. Mas vou procurar. É esse mesmo, a Sociedade da Neve. Acabei de jogar aqui no... Então, é uma tragédia nos Andes, né? E aí, essa cena que você está falando está aqui. Ó. Vou botar para a galera ver. Aqui, ó, essa cena que você atingiu o limite de matérias gratuitas. Tá bom, não preciso de você, não. Vou botar aqui. A sociedade... Eita, escrevi tudo errado. A Sociedade da Neve. Isso aqui é a imagem clássica do... Né? A imagem do filme e a imagem real. Né? Eles conseguiram tirar fotos, inclusive, né? E aí mostra a questão do canibalismo, eles comendo ali, como se fossem isca, né? Pequenos pedaços da carne das pessoas que tinham morrido no desastre. Né? E aí o que acontece? Vou voltar e vou mostrar aqui um dedo necrosado. Como é que funciona isso? Se ele está escuro, quase preto, aqui, ó, necrose. Esse dedo necrosado por causa do frio aqui, ó, as imagens estão até um pouco fortes, mas ó, a pontinha que está preta ali vai precisar ser amputada, não tem jeito. Agora, enquanto existe fluxo sanguíneo, você percebe essa hiperemia reativa, você percebe ainda, por exemplo, sangramento, é possível sangrar. Nessa região aqui que está preta, tá? Você pode cortar aquilo dali, essa pontinha que está preta, que não vai ter sangramento. Essa parte aí morreu. Essa parte que está rosada ainda, essa parte ainda está viva e ela vai ser mantida, mas a parte preta é literalmente isso, é cortar, é amputar e jogar fora, porque não tem mais volta. Né? E aí, isso acontece por quê? Por dois motivos. Um, pelo frio intenso, que é a queimadura provocada pelo frio, mas também porque existe uma redução de fluxo sanguíneo nessa região. Essa redução de fluxo sanguíneo ela acontece para tentar preservar as estruturas mais nobres. Né? E uma coisa que é interessante sobre esse processo de vasoconstrição e vasodilatação é que a gente observa, quando chega o inverno, um aumento no número de casos de infarto. Olha que interessante. Aumenta, não é um aumento muito expressivo, mas é um aumento perceptível, epidemiologicamente perceptível. Né? Acontece o seguinte, quando chega o inverno, vasoconstrição, ou seja, os vasos menores, os capilares, na verdade pré-capilares e arteríolas se contraem. Então diminui o fluxo sanguíneo pelos tecidos e isso pode levar diretamente ao infarto. Não é um infarto de qualquer pessoa, é um infarto daquela pessoa que já estava faltando muito pouco para infartar. Em que o processo de obstrução dos vasos, das placas de ateroma, daquele acúmulo de gordura ali, aquela isquemia provocada por essas placas gordurosas já era uma isquemia importante. Fez vasoconstrição, acabou de fechar, e aí o sujeito infarta. Então, esse processo de vasodilatação e vasoconstrição ele é perceptível. Bastante relevante. Então, vamos ver agora como é que a gente perde isso. A gente vai perder calor, primeiro pelas questões físicas, né? Por incrível que pareça, a gente consegue emitir alguma radiação, ocorre a perda de calor pelo contato da sua pele com a roupa, com o ambiente, mas principalmente pela evaporação. Numa condição em que a temperatura ambiente está alta, a evaporação do suor que está na superfície da pele reduz a temperatura da superfície da pele. Como essa pele está recebendo bastante sangue, que é o caso da provocada pela vasodilatação,
o sangue que está fluindo ali, ele reduz a sua temperatura e quando ele vai para o centro do corpo, ele reduz a temperatura do centro do corpo. Então, esse é o objetivo da transpiração. Tá? Então, a gente tem esse processo acontecendo. Então, vamos lá, vamos entender melhor essas três etapas. Primeiro, radiação. A gente emite radiação, né? Então, a gente consegue... isso é uma característica de qualquer material. Alguns materiais emitem mais radiações, outras menos. Aí eu estou falando da radiação liberando calor. Tá? O Sol é o melhor exemplo, mas a gente também consegue, mas de uma quantidade muito pequena. O que é mais importante para a gente é principalmente essa transpiração. A condução é a troca de calor entre sólidos. E aí a gente tem essas roupas tecnológicas como algo bem importante para a gente. Então, existem tecidos, né, que ajudam, vou botar ali, ó, existem tecidos que ajudam nessa perda de calor ou na retenção de calor. A gente, dependendo da situação, a gente quer ou perder ou ganhar. Na maioria das vezes, os tecidos relacionados com atividade física, eles são desenvolvidos para tentar provocar perda de calor. Então, por exemplo, quando a gente vê essas roupas mais modernas, elas podem ter, inclusive, minerais na sua composição. Não vou ficar fazendo propaganda de nenhum fabricante, né? Mas existem minerais no meio das fibras, a organização das fibras e o tecido dessas fibras favorece essa perda de calor. Então, quando a gente coloca minerais ali, isso vai ajudar bastante na condução. A organização da trama e o tipo de material da trama vai fazer com que essa evaporação ocorra de forma mais desacelerada, fazendo com que a temperatura do tecido diminua, e como o tecido está em contato com a pele, a temperatura da pele também diminui. Né? Então, são três processos que a tecnologia desses materiais evoluiu bastante para, combinados, fazer com que a temperatura do corpo diminua. Existem outros avanços tecnológicos, mas que não estão relacionados com isso, como, por exemplo, a questão de ser antifúngico, de ser bactericida para reduzir os odores, né? Existem questões relacionadas com a aerodinâmica, e aí a gente lembra classicamente daquelas roupas de natação, aqueles macacões de natação que não são mais permitidos, que melhoravam o deslocamento do corpo na água, né? Que é chamado de pele de tubarão, escama de tubarão, coisas desse tipo. Né? Não sei se vocês lembram, isso no início do século. No início do século era bem comum, hoje em dia é proibido, né? Você pode utilizar só esse tipo de tecido em pequenas regiões. O tecido é pequeno. Foi lá para Carla, dormiu lá em Carla. Por que isso? Eu querendo vir embora, ele dormindo lá. Opa. Vamos lá, galera. O microfone aí. Deixa eu ligar aqui, ó. Foi. Então, ó, o que acontece? Essas roupas, elas ajudavam no deslocamento na água. Então, como essa roupa ajuda no deslocamento da água, os recordes, eu lembro da Olimpíada, se não me engano, foi na China. Vários recordes da natação foram quebrados por causa dessas roupas, e aí depois decidiram que essas roupas não era justo a utilização desses macacões, dessas roupas, porque melhorava muito a performance na natação. Né? Bom, mas isso é um outro tipo de tecnologia. A tecnologia que importa para a gente aqui é a combinação desses três fatores, né, que vão levar a uma rápida evaporação. Então, existem essas malhas mais tecnológicas, são usadas no atletismo, no futebol, a gente vê isso com muita frequência também. Né? Então, aqui a gente vê um jogador que está com uma roupa que é praticamente uma segunda pele, porque inclui já desde a meia, uma coisa só é a meia, já a calça ocupando o tronco também. Então, é uma roupa que vai ajudar bastante na dissipação desse calor.
Mas existem exemplos também que, por conta das regras da modalidade, todo esse avanço tecnológico ele é proibido. E aí a gente tem um exemplo clássico aqui dos kimonos. Judô, jiu-jitsu, as lutas que utilizam os kimonos, né? Principalmente as lutas olímpicas ali, a gente tem o kimono como um problema, porque esses kimonos, eles são grossos, eles são, na grande maioria das vezes, feitos de algodão, ele não tem toda essa tecnologia e nem pode ter toda essa tecnologia, né? E ele ajuda a manter a temperatura do corpo. E aí, quando a gente pensa em desidratação, a gente tem um problema maior com um atleta em formação. Não é nem com um atleta de ponta. Porque se você acompanhar uma competição de judô e de jiu-jitsu, né, principalmente uma competição amadora, você vai observar ali que normalmente é feito num ginásio, né, um ambiente que normalmente é fechado, não tem muita circulação de ar, né, e o jovem, ele luta algumas vezes ali naquela manhã, naquele dia, né? E ele tem que ser pesado com um kimono, e entre uma luta e outra, esse kimono ele vai ficando mais pesado, tem alguns que até trocam o kimono, e isso pode levar a uma desidratação. Aí você fala assim, Sérgio, mas uma luta de 5 minutos, de 2 minutos, dependendo de como foi o desfecho da luta, né? Pode ser até menor, essa luta ela é uma atividade física que normalmente desidrata? A atividade física não, mas a roupa provoca desidratação. Ele luta, fica de kimono, e esse kimono ele vai aumentar a temperatura corporal, vai favorecer essa desidratação, porque ele não ajuda na termorregulação. É um material que faz o contrário. Ao invés de ajudar a dissipar esse calor, ele ajuda a reter esse calor. Se você está com friozinho aí, você bota o kimono, que o kimono vai te esquentar. Tudo bem essa questão da tecnologia das roupas? Então, isso está relacionado diretamente com a condução, que é essa troca de calor entre sólidos. No caso, os sólidos são a minha pele e a roupa que eu estou utilizando. Já a convecção é a troca de calor com água ou ar sobre a pele. Então, a gente tem aí a natação como um exemplo importante, né? Se a temperatura da água estiver muito baixa, isso faz com que esse atleta ele precise se proteger contra a água. E aí, por isso que tem essas roupas de neoprene para ajudar a manter a temperatura do corpo, que é o que a gente está vendo as atletas ali entrando na água, né? Bom, no caso, e aí pode levar até uma hipotermia, né? Ou seja, uma queda de temperatura do corpo acentuada, que pode, em alguns casos, levar até a óbito. E aí a gente vê essa hipotermia em algumas provas. Uma prova que eu sempre falo é a travessia do Canal da Mancha. Tá? Então, aqui a gente tem essa travessia. É uma natação longa, tá? Então, ali a gente está falando de... Para vocês terem uma ideia, a travessia, Canal da Mancha, eu vou botar aqui no Maps para vocês verem. Travessia, Canal, Mancha. Tá? Vou botar aqui nas imagens. Então, a gente tem... deixa eu parar o compartilhamento, mudar o compartilhamento, na verdade. Olha lá, travessia. A travessia ela dá em torno de 70 quilômetros efetivos, mas a distância em linha reta são 40 quilômetros. Aí você pensa assim, Sérgio, 40 quilômetros. Se você sair andando, vamos supor, na melhor das hipóteses, que você consiga fazer essa travessia em linha reta, que não é o que acontece. O que acontece é essa travessia ser meio sinuosa e dar em torno de 70 quilômetros.
Não. Se você pegar e sair andando por 40 quilômetros, pode ser que você já não consiga. Eu fico com muita vontade de parar, já tenho muito desconforto e tal. Essa galera faz a travessia a nado. Eu estou falando de sair da França e ir para o Reino Unido, ir para a Inglaterra nadando. Tá? Não sei se vocês estão conseguindo ver isso aqui no Maps, mas ó, é esse ponto aqui. Ó. Então, nessa natação, o sujeito ele pega, sai da França e vai para a Inglaterra, ou o contrário, ele nada cerca de 70 quilômetros. Brasileiros já fizeram essa prova, né, essa travessia, né, e a gente tem os tempos médios ali na casa de 10 horas. Ó, indo da França para a Inglaterra. Somente 20 brasileiros, estou aqui no Google, né? Apelei, joguei no Google, que eu não sei esses dados de cabeça. Né? Então, 30 brasileiros já fizeram essa travessia. Né? Quem fez no menor tempo, aqui eu estou vendo a lista, 8 horas e 38 minutos. 8 horas e 38 minutos nadando. Teve gente que fez em 15 horas. 15 horas nadando. Se você pegar e sentar num ônibus de viagem, você, não, eu vou lá para Maceió, eu vou ficar 15 horas sentado, você já não aguenta, já fica cheio de dor no glúteo, já quer levantar, quer andar, quer fazer outra coisa. Imagina nadando numa temperatura da água, tá? Muito baixa. Vou ver a temperatura da água aqui. Vou jogar aqui, ó. Temperatura água. Então, a temperatura da água na casa de 17 graus. Ó, a temperatura do Canal da Mancha em agosto anima brasileiros a fazer a travessia. Previsão de 17 graus. Aí 17 graus você está feliz. 17 graus, você vai tomar um banho com água a 17 graus. Você já não vai nem querer tomar banho. Não, Bernardinho? Tu quer tomar banho numa água a 17 graus? Ó, 17 graus é uma água gelada. Na temperatura atual, não. Boa para beber. Imagina ficar nadando por 15 horas numa água a 17 graus Celsius. Hipotermia, né? O risco de hipotermia é elevado. Por quê? Porque existe uma troca de temperatura entre a água e a superfície da pele. Vamos voltar lá para o meu slide. Bom, mas essa aqui é a radiação que eu falei. Então, essas câmeras elas conseguem identificar a temperatura do corpo pelo padrão de radiação que é emitida. Né? Então, perda de calor pelos raios eletromagnéticos. Vocês observem aí nas imagens que a temperatura no centro do corpo ela é mais alta. Então, isso aqui é antes e depois da atividade física. Né? Depois da atividade física, a gente tem um aumento na temperatura na região central do corpo. Na verdade, aumenta a temperatura como um todo no corpo, mas a temperatura no centro aumenta significativamente. Bom, como é que funciona a questão da transpiração? A água se desloca por difusão de vasos, tá? Então, esses vasos que estão levando sangue até a superfície da pele, que estão em vasos de dilatação, vão levar uma boa quantidade de sangue, e essa água ela se desloca por difusão para a camada estratificada de células, né? E a água é conduzida pelos canalículos das glândulas, né, até a superfície. Então, a gente tem essa água chegando à superfície da pele. Né? Quando essa água chega à superfície da pele, então ela evapora. Vai evaporar mais ou menos, dependendo da quantidade de água que está ali.
Se tiver uma camada muito fina de água, essa evaporação ela é mais eficiente. Se tiver vento e se a temperatura do ambiente estiver mais favorável, essa água ela vai evaporar. Quando a água evapora, a temperatura da pele diminui e esse sangue que está fluindo ali, ele troca calor com essa pele que está mais fria e leva esse sangue com uma temperatura mais baixa para a região central do corpo, a fim de equilibrar a temperatura do corpo como um todo. A gente viu na aula passada que ocorre uma vasodilatação importante no músculo que está sendo mais recrutado. O músculo que está trabalhando mais, ele sofre mais vasodilatação. Então, esse músculo fica inchado, recebe mais sangue, exatamente o local onde está produzindo mais calor no nosso corpo é o músculo que está trabalhando. Então, o sangue flui por ali, ele é aquecido quando ele passa por esse músculo que está executando bastante atividade. Ele sai dali, passa pelo coração, do coração ele é distribuído para o pulmão, volta para o coração, depois do coração ele vai para a aorta e é distribuído pelo corpo. Quando esse sangue ele passa pela pele, a sua temperatura diminui e esse sangue ele volta para o coração. Então, esse ciclo vai reduzindo a temperatura do corpo como um todo, mas principalmente do músculo. Porque o músculo que está trabalhando, que está muito quente, ele recebe mais sangue do que outras regiões. Então, com isso, o fluxo sanguíneo aumentado no músculo favorece a dissipação de calor ali. Existe uma perda de calor do músculo para os tecidos e inclusive para a pele que está ali sobre esse músculo? Existe. Então, existe também esse tipo de perda. Tá? Esse processo de transpiração, por exemplo, numa maratona, a perda de água é de 2 litros por hora. 2 litros, não na maratona toda, 2 litros de água perdida em transpiração por hora. Gente, 2 litros por hora. Sabe o que significa isso? Se você ficar praticando atividade física por 3 horas, você pode perder 6 litros. Sérgio, como é que eu sei se o atleta está perdendo muito peso ou pouco peso? É só pesá-lo. Estou falando de perda de água, né? Dessa perda hídrica. Antes do atleta fazer atividade física, você vai lá, pesa ele. Terminou de fazer atividade física, você pesa ele de novo, você vê a variação do peso dele. Tem atletas que perdem 5 quilos, 6 quilos numa prova. Então, algumas provas, como, por exemplo, futebol americano, que é o que está aparecendo aí na imagem, tênis, até o próprio futebol mesmo, e provas de atividade física aeróbica durante longa duração, ciclismo, corridas, a perda de peso, a maior perda de peso no momento ali é perda de água. E em alguns casos, ainda existem outras questões, como a gente vê aqui na imagem, né? Nesse tipo de roupa, a perda de peso, a perda de água, ela pode ser prejudicada porque essa água ela fica retida no equipamento, ela fica retida nas proteções, na roupa, no calçado. Então tem gente que sai da academia, pega a camisa assim, ó, e torce, cai água. Então essa é uma perda importante e quando a sudorese ela está excessiva, a evaporação é menos eficiente. Vamos entender um pouquinho melhor isso. Notem que essa água que está chegando na superfície da pele, ela vai evaporar. Como eu falei antes, se a camada está muito fina de água, essa evaporação ela é muito eficiente. Agora, se a camada é grossa, ou seja, se tem muito suor ali, essa evaporação é menos eficiente. Então, o que significa isso? Que uma transpiração excessiva leva a uma dificuldade, a uma perda de calor menos eficiente. E aí, como resposta, nosso corpo transpira mais. E aí, mais suor chegando ali, dificulta mais essa perda de calor. Então, por isso que é necessário um ajuste, uma adaptação à temperatura do ambiente. Às vezes você está na academia, falando da academia,
mas pode ser numa partida de futebol, pode ser em qualquer outro ambiente em que as pessoas estejam fazendo atividade física. Todo mundo fazendo a mesma atividade. Temperatura ambiente é a mesma. Muda a composição corporal, muda o tipo de roupa, sim, mas a temperatura ambiente, que é um dos fatores mais relevantes, é a mesma. Você vê algumas pessoas transpirando absurdamente e outras pessoas nem tanto. Por que isso? Porque existem algumas pessoas que naturalmente estão melhores adaptadas a essa atividade. E ainda tem uma questão física que é muito importante. Eu não vou entrar muito na questão matemática, mas a questão é a seguinte. Quando você aumenta, vou pegar um cubo. Tá? Peguei um cubo. Se eu dobrar o tamanho da aresta do cubo, ou seja, o tamanho da linha lateral do cubo, vamos supor que eu tenho um cubo de 1 centímetro de altura, né? 1 centímetro é a altura desse cubo. Se eu pegar esse cubo de 1 centímetro e dobrar, agora ele tem 2 centímetros de altura, o que vai acontecer? Eu dobrei a altura do cubo, só que o volume ele é aumentado ao cubo. Por que isso? Porque eu estou aumentando nas 3 dimensões. Estou aumentando para cima, para o lado e para trás. Eu estou dobrando para cima, para o lado e para trás. Então, esse cubo que tinha uma lateral de 1 por 1 por 1, agora ele vai ter 2 por 2 por 2. Então, esse cubo, na verdade, ele agora tem muito mais volume em relação à superfície do que ele tinha antes. O que significa isso? Significa que quando você ganha peso, independente de ser músculo ou gordura, a sua superfície da pele não aumenta na mesma proporção que o seu volume corporal. Porque a superfície aumenta ao quadrado e o volume aumenta ao cubo. Então, o que significa isso? Que a região que produz calor aumenta muito mais do que a região que troca calor, que é a superfície da pele. Então, quando você chega nesse ambiente em que tem um monte de gente fazendo exatamente a mesma atividade física, seja na academia, seja numa partida, alguma coisa assim, é comum a gente observar pessoas maiores, e aí eu não estou falando só de massa gorda, estou falando também de massa muscular ou de ambos, pessoas que têm mais volume corporal com mais dificuldade de manter a temperatura corporal, ou seja, transpirando excessivamente. A gente pode fazer um teste simples. Você pega, por exemplo, num escritório, num banco, num local em que tem várias pessoas trabalhando juntas e que tem um ar-condicionado forte, ou até mesmo na sala de aula. Se vocês repararem na sala de aula, normalmente, quem reclama que a temperatura está muito alta são as pessoas que têm mais massa corporal. E as pessoas que têm menos massa corporal são aquelas pessoas que reclamam que está frio. O exemplo clássico e isso eu vejo frequentemente, uma aluna muito magra e baixa, ela reclama que está sentindo mais frio e ela pede para mexer no ar-condicionado, enquanto um outro aluno alto e mais pesado, independente de massa muscular ou massa gorda, reclama que está calor. Quanto mais magro o indivíduo é, quanto menor é o indivíduo, mais fácil é a perda de calor para o ambiente. Então, o que acontece? Quando a gente pega um maratonista, a gente vê que até mesmo nesse aspecto ele tem vantagens genéticas, vantagens ali da composição corporal que vão favorecer uma melhora do desempenho físico. Por quê? Por ele ser normalmente muito magro, você vê um maratonista, ele tem os braços finos e compridos, as pernas finas e compridas também, percentual de gordura muito baixo. Isso faz com que a troca de calor dele com o ambiente seja muito mais eficiente. Então, ele precisa transpirar menos para reduzir a sua temperatura corporal, porque proporcionalmente a sua superfície da pele é maior do que de um atleta mais pesado. E aí eu não estou nem falando de obesidade, não. Obesidade, isso fica claro também? Fica.
Você pega, por exemplo, o avô do Bernardo. O avô do Bernardo está lá acima do peso. Reclama de calor o tempo todo, porque tem mais massa gorda. Quer pegar o carro, o ar-condicionado do carro da casa e tal, e botar no máximo, porque está sempre reclamando que está com calor. Ou então chega num ambiente muito frio, chega lá em Pati do Alferes e fala que quer ficar andando sem camisa porque o tempo tá bom, não tá calor. Não é, Bê? Teu avô reclamando o tempo todo que tá calor? Uhum. Então, isso vale para o excesso de massa muscular, mas também para o excesso de massa gorda. Isso é uma questão física. Ah, Sérgio, tem questões fisiológicas também? Tem. Se você está bem adaptado àquela temperatura ambiente, ou seja, praticar atividade física naquela temperatura ambiente, existe um aumento na eficiência da composição desse suor. O principal componente do suor, eu vou chegar lá. O principal componente do suor é água e, em segundo lugar, sódio. Observem a tabela que eu estou mostrando aí para vocês. Exemplos de concentração de sódio, cloreto de potássio no suor de indivíduos treinados e não treinados durante o exercício físico. Ó, primeiro, existe uma diferença entre homens e mulheres na quantidade de sódio. Vamos analisar só sódio e a regra ela é muito parecida para o cloro e para o potássio é praticamente igual para todo mundo. Vamos lá. Sódio. Homem não treinado, 90 milimol por litro. Homens treinados, 35 milimol por litro. O que significa isso? Que o suor de um homem treinado, de alguém que está adaptado à prática de exercício físico, tem menos sódio. Então, com isso, ele consegue colocar mais água para fora e reter mais sódio. Já mulheres, esses valores são mais altos para ambos, né? Tanto para a mulher não treinada quanto para a mulher treinada. Mas, mesmo em mulheres, existe uma diferença entre ser treinada e não treinada. A mulher não treinada, 105 milimol, isso valores médios. Né? E uma mulher treinada, 62. O que significa isso? Que a reposição de sódio tem que ser diferente se você está bem acostumado com aquela temperatura ambiente ou não. Então, isso é uma informação útil para a gente perceber a eficiência na dissipação de calor. É mais eficiente fazer com que essa água evapore se ela não tem sódio. Tá? Por que isso? Vamos lá. Vou falar sobre macarrão. Aí você vai falar assim, Sérgio, o que o macarrão tem a ver com essa história? Você está falando macarrão da piscina? Não, estou falando macarrão que você coloca para cozinhar e come. Para fazer macarrão, eu não sou um expert, mas eu faço um bom macarrão, né, Bernardinho? Você pega a panela, coloca uma boa quantidade de água e coloca água para ferver. Quando a água começa a ferver, se você jogar sal nessa água, diminui o fervor, diminui as bolhas, as borbulhas ali. Por quê? Porque o sódio em água mexe com a temperatura de ebulição da água. Então, a mesma coisa acontece com a superfície da pele. Quando tem muito sódio, fica mais difícil esse suor evaporar. Quando tem pouco sódio, esse suor evapora com mais facilidade. Então, no caso do macarrão, você joga o sal, ele para de ebulir, você tem que deixar um pouco mais no fogo antes de jogar o macarrão para dar aquele choque térmico e fazer um bom macarrão. Né? Bom, voltando aqui para a transpiração. Essa adaptação não tem outro jeito de fazer a não ser se expor ao calor. Olha que interessante. Se eu pego um canadense e coloco ele para correr a São Silvestre, e se eu pego um queniano e coloco ele para correr a São Silvestre, a temperatura do ambiente ela é a mesma para os dois atletas. Só que a temperatura em que ambos estão adaptados a fazer atividade física é diferente. O queniano está mais acostumado a fazer atividade física no calor porque o país dele é mais quente. O canadense não. Então, quando eles vêm para o Brasil para fazer a maratona São Silvestre, o que vai acontecer? O queniano ele vai produzir uma quantidade de suor menor do que o canadense. Então, ele precisa repor menos. Ele
ele perde calor com mais eficiência. Já o canadense não, ele não está acostumado com essa temperatura ambiente. Então, o que ele precisa fazer para ter um bom desempenho físico? Ele precisa vir, o ideal é semanas, tá? Semanas antes, e treinando na temperatura desse ambiente, na temperatura normal, ou seja, treinando no calor, para que no dia da competição esteja mais acostumado com essa temperatura ambiente e, mesmo assim, ele ainda assim vai produzir mais sódio, vai liberar mais sódio do que o queniano. Porque essa aclimação ela está muito relacionada com a temperatura ambiente que você é criado, que você sempre conviveu. É claro que você consegue fazer uma aclimação em algumas semanas, consegue, mas não é tão eficiente quanto aquele sujeito que cresceu com aquela temperatura ambiente. Por isso que, normalmente, essa é uma das questões que faz com que o atleta daquela região tenha vantagens, tem uma pequena vantagem ali sobre atletas que são de outras regiões, principalmente comparando com alguém que vem de um clima mais frio. Tá? Ah, Sérgio, o contrário pode acontecer? Pode. Eu posso pegar um queniano e levar lá para o Canadá e colocar ele para correr, e ele pode ter dificuldade, porque para ele a temperatura está tão baixa que ele vai precisar gastar mais energia para manter a temperatura corporal dele. Ah, Sérgio, como é que funciona isso? Com contrações espontâneas. Tem gente que fala assim, eu estou tremendo de frio. O que significa isso? O seu músculo está contraindo para produzir calor e tentar manter a temperatura do seu corpo. História. Teve uma vez que eu estava na festa do tomate, em Pati do Alferes. Coisa de jovem. Eu estava de moto e aí eu decidi que eu ia sair depois da festa de madrugada, de moto, e ia descer a serra. O frio era terrível, ainda mais na moto. Porque aí você ainda tem a percepção térmica, que está muito relacionada com o vento. Né? Então imagina, descendo a serra, de madrugada, um frio absurdo, com aquele vento. Eu tremia, mas eu tremia tanto, que não dava nem para perder o equilíbrio da moto, porque o tremor era tão grande que a moto praticamente se mantia na mesma direção. Por que ocorre esse tremor? A contração muscular involuntária, ela acontece para tentar manter a temperatura do corpo. Como? Através daquele calor metabólico que a gente viu no início da aula. Então, eu vou provocar essas contrações para garantir um aumento de temperatura e tentar sobreviver, tentar fazer com que a temperatura do corpo seja mantida, principalmente do centro do corpo. Nesse dia, quando eu tirei a luva, a minha luva não era uma luva que isolava do vento, pelo contrário, ela é uma luva de tecido. Tem até as proteções de plástico ali, dura, mas é tecido. Meu dedo estava extremamente gelado, eu não conseguia sentir a ponta dos dedos. Por quê? Por conta da vasoconstrição periférica. Ah, Sérgio, vai dar necrose? Não, nesse caso não vai dar necrose. Mas a gente percebe essa vasoconstrição de uma forma muito, muito importante mesmo. Tudo bem por enquanto? Tudo tranquilo? Vamos lá. Bom, então, a água. A água é o maior componente singular do corpo, né? A principal molécula que a gente tem no corpo. Atletas têm maior reserva, como a gente já viu, atletas têm mais sangue, têm mais plasma, e isso leva a ter mais água. O nosso estado de hidratação, ele é muito bem controlado pela sede, o nosso hipotálamo controla a sede. Toda vez que você começa a desidratar, o seu hipotálamo estimula que você tenha mais sede. Numa temperatura baixa, mais baixa do que a gente está acostumado, que é o caso da temperatura de hoje, dos últimos dias, a tendência é que a gente beba menos água, a gente tem menos sede, tem mais fome, porém tem menos sede. Se fosse o verãozão, a gente tem a situação contrária, a gente tem menos fome e mais sede. Né? O estado de hidratação ele vai ser influenciado por questões fisiológicas, por doenças também, né? E também pela idade.
Observem aqui a quantidade de água que tem em indivíduos ao longo da vida. Existe uma diferença também entre homens e mulheres. Aqui em amarelo nas imagens é a quantidade de gordura e sólidos secos. Isso aqui é percentual. E a gente tem água intracelular e extracelular. Quanto maior o teor de água extracelular, maiores são as chances de desidratação. Quanto maior o teor de água intracelular, mais protegido esse corpo está de desidratar. Bom, estou falando de desidratação, mas o que é essa desidratação? 3 a 5% de desidratação reduz entre 25% e 30% a performance, o desempenho físico. Sérgio, isso é importantíssimo. Por quê? 3 a 5% de perda de peso na atividade física, que é como a gente calcula esse percentual de desidratação, leva a uma queda de até 30% no desempenho físico. Então, aquele judoca que está desidratado, aquele maratonista que está desidratado, eles vão ter queda de desempenho físico de forma importante. Se você desidratar mais do que 7%, você pode morrer por hipernatremia. Como que a gente identifica essa desidratação? Uma delas é pela variação de peso, que é a forma mais simples de fazer. Você pesa o atleta, ele está lá competindo, depois você pesa de novo e vê o quanto que ele perdeu e calcula o percentual de perda. Mas você pode fazer a avaliação pela densidade da urina, ou pela quantidade de sódio no sangue, aí é o exame de sangue, que é o exame da natremia. Só fazer a solicitação lá, sódio sanguíneo. Então, hiponatremia, que é o lado contrário, pode também provocar desorientação e convulsão. Então, olha que interessante. Se tem uma concentração de sódio muito alta no sangue, ou se esse sódio está muito baixo, ambos podem levar a uma queda de desempenho físico. Olha como é que funciona isso. Conforme você vai... eu gosto muito dessa imagem, porque essa imagem mostra o percentual de desidratação e quais são os sinais clínicos. Você está com sede? Uma leve sede? Estou com vontade de beber alguma coisa. Então, quando você está com essa leve sede faz com que você tenha ali em torno de 1% de desidratação. Não, Sérgio, eu estou com uma sede avassaladora, sede forte. Se você está com muita sede... Cadê a tampa daqui? Ah, está aqui do lado. Bom, se você está com uma sede muito forte, isso significa que já existe uma perda na casa de 2% a quase 3%. Opa, Sérgio, espera aí. 3% já pode perder 25% de desempenho físico? Pode. Então, o que significa isso? Significa que eu não quero que tenha nada de sede. Ah, Sérgio, mas é impossível. O atleta está fazendo atividade física, como que ele não vai ter sede? Ele vai desidratar? Então, eu preciso reidratá-lo. Eu preciso repor essa água. Preciso repor os eletrólitos que são perdidos. Por isso que é tão importante essas bebidas que são chamadas de repositores hidroeletrolíticos. Gatorade, Marathon, Powerade, essas bebidas assim. Não sou patrocinado por nenhuma delas. Se alguém quiser me patrocinar, entre em contato comigo que a gente pode sentar e conversar. Bom, vamos progredir. Vamos lá. Continua a desidratação. Não está repondo nada, não está repondo água, não está repondo eletrólitos. Se mantém fazendo atividade física nesse ambiente muito quente, o volume de sanguíneo começa a diminuir, o desempenho físico ele fica notoriamente prejudicado. A maior parte das pessoas, os não atletas, param de fazer atividade física quando a desidratação chega a 3%. Porque quando começa a aumentar essa desidratação chegando a 4%, fica mais difícil fazer atividade física e o sujeito pode ter, inclusive, náuseas, sabe aquela enjoo, fica nauseado. Nesse momento, a maioria para de fazer atividade física. Né? Com 5%, existe dificuldade de concentração. Com 6%,
a deficiência de regular a temperatura corporal pode levar a uma hipertermia, e aí a situação começa a ficar cada vez mais grave. Por quê? Com 8%, tontura, a respiração fica forçada, a fraqueza fica muito notória, o jeito fica muito fraco. Com 10% ele tem espasmos musculares, delírio, pode ter insônia também. Com 11%, existe uma incapacidade desse volume sanguíneo tão baixo ser mantido e ele pode ter uma insuficiência renal. E a partir daí o sujeito pode ir ao óbito. Então o que acontece? Sérgio, você já viu um caso como esse? Já viu o caso do sujeito chegar ali na casa de 5%, 6% de desidratação. E aí, nesse ponto, o sujeito já está desmaiando. E olha como é que a coisa funciona, né? Nesse caso, eu estava acompanhando os Jogos Militares, aí um atleta que não era nosso estava desidratado, né? Então, os Jogos Mundiais Militares, né? Então, veio gente de tudo quanto é lugar, né? Nesse caso, o holandês, ele estava muito desidratado, não estava acostumado com a temperatura ambiente muito quente, né? Os jogos foram lá na Brigada, lá na Avenida Brasil, lá em Deodoro, ambiente quente, muito quente, com uma mata ali atrás importante, então isso traz mais umidade no ar. O aumento da umidade no ar dificulta a transpiração, né? Na verdade não dificulta a transpiração, dificulta a evaporação, o que faz com que o atleta ele acabe tendo que transpirar mais, né? Porque a temperatura do corpo não está diminuindo. E aí, olha como é que é interessante. Esse sujeito, ele teve os sinais clínicos, a gente tirou ele da competição, né? E aí ele vai para o soro. Quando ele vai para o soro, rapidamente ele melhora, porque o volume sanguíneo dele aumenta. E o atleta queria voltar a competir, só que a regra é clara, desidratou, entrou no soro, não volta mais para a competição daquele dia. Por quê? Existe uma falsa impressão de melhora, porque o volume sanguíneo aumenta, então o sangue chega com mais eficiência no cérebro, a temperatura do corpo dele já está diminuindo porque ele parou de fazer atividade física. Essa bolsa de soro também ajuda a diminuir a temperatura, e aí ele já se sente pronto para voltar a competir. E aí o atleta queria voltar a competir, e a equipe médica ali vetou, a gente conversou com a equipe dele, e aí ele ficou de fora do resto das competições do dia, né? Por que isso? Porque ele não está adaptado ao ambiente e o ambiente era inóspito para ele, porque a temperatura alta com umidade alta, né? Então a umidade do ar alta dificulta a transpiração. E o pior ambiente para você, pensando em desidratação, é a atividade física em região de mata. Quando eu estava acompanhando os atletas que faziam 50K em montanha, teve uma época que eu acompanhei o pessoal da ultramaratona, também tem uma prova aqui no Brasil que se chama Jungle Marathon. A Jungle Marathon é doideira. Por que é doideira? Você pega uma ultramaratona e coloca a galera para correr na floresta amazônica, região de mata, quente, úmida, e vem gente de tudo quanto é lugar do mundo para fazer essa competição. Vou botar aqui, ó, Jungle Marathon. Então, essa é uma ultramaratona, né, que acontece na mata. Então, normalmente é na casa de 200 quilômetros, 230, 275 quilômetros, né? Essa corrida no meio da mata é uma corrida que o sujeito tem que transportar ele transporta ali na mochila a água, ele transporta itens, né, para ele, como gel de carboidrato, não só para a nutrição dele, mas diz que ele leva também esparadrapo, coisas do tipo, né? E a corrida é no meio da mata, e a mata é quente. Aí você pega, por exemplo, um canadense, estou usando o exemplo do Canadá porque
porque lá é muito frio mesmo. Aí a galera vem para cá e o pessoal passa mal mesmo. Só que quando eu falei para vocês que a maioria das pessoas param de fazer atividade física quando está na casa de 2, 3%, o sujeito que é um atleta profissional, ele está muito motivado para aquilo. Tem vários fatores que levam ele a estar extremamente motivado. Então, é possível que ele chegue a um grau de desidratação mais alto. E o problema aqui é quando o sujeito ele tem aqui na casa de 5, 6%, ele começa a ter dificuldade de tomar decisão. Então, a dificuldade de concentração dele, a parte mental dele fica tão prejudicada que ele tem dificuldade de tomar a decisão de simplesmente falar, ó, para mim já deu, eu preciso do apoio de saúde, eu preciso parar. E às vezes outros fatores de ordem psicológica fazem com que ele continue ali nessa atividade. Bom, algumas questões ali podem piorar essa desidratação. Diarreia, vômito. Então, quando a gente pega esse atleta que pode estar passando por uma toxinfecção alimentar, porque ele não está acostumado com a alimentação dessas regiões, ele pode ter também algum problema gastrointestinal e isso vai levar ainda mais à desidratação. Tá? Então, aqui está a ordem do que a gente observa, né, conforme aumenta a gravidade da desidratação. Né? Então, ali estava por percentual de desidratação, aqui está por sinais e sintomas. Então, ó, cãibra, sudorese, aí cãibra por calor, sudorese, sede excessiva, fadiga, né? A pele fica arrepiada, náuseas, dor de cabeça, exaustão térmica. Chega um ponto que o suor ele pode até mesmo parar, tem confusão, perda de consciência. Aqui a gente tem intermação. O sujeito perde a consciência, desmaia, ele não sabe mais o que ele está fazendo, ele fica totalmente desorientado. E aqui é o caso da intermação, que é um caso de gravidade mesmo. Tá? Aqui no início, a maioria quer parar. De sudorese excessiva, muita sede, quer parar. Não significa que, observem na figura, que você vai ter obrigatoriamente todos esses sinais clínicos nessa ordem, dessa maneira, mas em média é assim que acontece. Tá? Bom, como é que funciona os dois extremos, a hipernatremia e a hiponatremia? Primeiro vamos entender por que eu estou falando de sódio se a questão é desidratação. Estou falando de sódio porque você perde sódio na transpiração. Então, você perde sódio e perde água. Aí, se você vai ter hiponatremia ou hipernatremia, depende de como está essa reposição. Vamos supor que você não está bebendo nada, você vai perder sódio, mas você vai perder água. Se você está bem adaptado à temperatura do ambiente, você vai perder proporcionalmente mais água. Então, você tem hipernatremia. Esse é o clássico. É o que normalmente acontece com os atletas. Hipernatremia. Aumenta a temperatura interna. Tá? Isso é percebido pelo hipotálamo. Ocorre transpiração. Tá? Ocorre vasodilatação periférica. Essa transpiração combinada com a vasodilatação vai reduzir a temperatura corporal e isso vai controlar o grau de transpiração. Tá? Bom, no caso da hiponatremia, a hiponatremia ela pode acontecer por quê? Porque você perdeu água e sódio na transpiração, mas você só repôs água. Então, o volume de sangue aumenta, porque você está repondo água, só que não está vindo sódio junto. Então, a concentração de sódio no sangue cai. Os sinais clínicos são bem parecidos. E, normalmente, quando a gente fala de atleta, ele não vai repor só água, ele vai repor água com eletrólitos, porque ele está sendo minimamente acompanhado, ou porque ele já tem por experiência dele, até mesmo pela mídia, Instagram e tudo mais, de que se você está transpirando muito, você deve consumir bebidas repositoras como Gatorade, Powerade, Marathon e outros. Até fórmulas caseiras. Você pode fazer até o seu próprio repositor de hidroeletrolítico caseiro. Né?
Qual é a situação que eu vejo que é mais importante, essa hiponatremia? Hiponatremia. Pensa num jovem jogador de futebol. O sonho dele é ser atleta profissional. E aí ele vai para uma dessas peneiras de futebol e ele joga ali, ou pequenos torneios, ele joga 2, 3 partidas seguidas e ele dá o máximo de si. E no futebol de campo, a exposição solar é alta, normalmente a temperatura é alta, então ele começa a transpirar muito. Aí o que ele faz? Se ele não tem recursos, se ele não foi bem orientado, se ele não está sendo bem acompanhado, ele vai repor só a água da torneira ali que tem na beira do campo. E aí ele abre um quadro de hiponatremia. Os sinais clínicos são muito parecidos com o da desidratação. Então ele começa a ter dor de cabeça, começa a ter dificuldade de fazer atividade física, o desempenho físico dele cai também. Ah, Sérgio, o que eu vou fazer se eu estou lá acompanhando esse atleta, estou lá assistindo? Sabe o que você faz? Você dá para ele um creme cracker, que isso já vai ajudar. Dá para ele um creme cracker, tem ali sódio, um biscoito salgado, isso já vai aumentar um pouco a quantidade de glicose no sangue e vai aumentar o carboidrato. Né? Vai aumentar a glicose, vai aumentar sódio, e isso vai melhorar o desempenho físico dele, vai pelo menos dar um levante ali para ver se ele consegue continuar treinando ali, continuar jogando. Tá? Bom, agora vamos analisar a hipertermia e a hipotermia. Hipertermia, como é que funciona? Temperatura aumentada. Vamos lá. O ambiente está quente. A temperatura nossa do corpo fica na casa de 37 graus. Então, se a temperatura do ambiente está alta, se está acontecendo atividade física, a temperatura do corpo tende a subir. Nosso hipotálamo percebe isso, como eu já falei antes. A gente tem estímulos de vasodilatação e de ativação das glândulas sudoríparas, o sujeito transpira mais. Se essa transpiração não dá conta, ele pode ter a hipertermia, que a gente já viu todos os sinais clínicos ali. Na hipotermia, que é o caso lá que a gente estava conversando sobre os jogadores que ficaram presos nos Andes, lá, muito frio, tá? A temperatura do ambiente está muito baixa, a temperatura do sangue começa a cair, existe vasoconstrição periférica, bloqueia-se a transpiração e o músculo esquelético ele começa a ter contrações musculares involuntárias. Então, os músculos esqueléticos são ativados, causando as tiritações. Tiritações são essas contrações musculares involuntárias, o que acelera, obviamente, o consumo de energia, o gasto energético, né? Renovação de ATP e todo aquele calor metabólico combinado com atrito, isso vai aumentar a temperatura. Se dá tudo certo, a temperatura do sangue ela volta aos 37 graus. Então, esses são os pontos de equilíbrio ali para cada uma das situações. Tá? Por enquanto, dúvidas? Dúvidas? Estou entendendo mais ou menos, professor. Está indo. Está fluindo? Então, vamos lá. Vamos seguir. Vamos falar agora da necessidade de água. Nossa necessidade de água, né, para um adulto está na casa de 35 mililitros por quilograma. Isso é só curiosidade, tá? Se fosse aula da nutrição, eu ia aprofundar todo esse debate aqui, mas para vocês ficar só curiosidade aqui de 37 mililitros por quilograma. Então, você pega o seu peso, multiplica por 35, você sabe a quantidade total de água que deve ser ingerida. Né? Você pode também obter água pelo metabolismo de lipídios, principalmente lipídios. Né? Então, lipídios fornecem água? Fornecem. Lembra lá da aula de metabolismo? Várias reações de quebra ali na beta-oxidação, dentro da mitocôndria mesmo, você tem a formação de moléculas de água. Tá? Bom, vamos lá. 3 situações aqui, o que está acontecendo?
Temperatura do ambiente normal. A maior quantidade de água que sai pela urina. Observem aqui, ó. A eliminação de água, urina, água que está nas fezes, transpiração, que é a da pele, e as perdas insensíveis. O que é isso? É a perda que você perde com tecido. Tá? Então, você está escamando a sua pele, você está perdendo um pouco de água ali também. Tá? Bom, tempo quente. Observem que a transpiração sai de 100 ml e passa para 1.400. Se o exercício físico é prolongado, esse valor chega a 5.000. Lembrando que são 2 litros por hora. Tá? Então, pode chegar a 5.000, pode chegar até valores mais altos. O que acontece com o volume de urina para compensar? Ó, diminui a quantidade de água na urina, cai para 500 ml. Claro que a eliminação total de água vai subir, mas existe uma tendência, uma tentativa de compensar isso na urina. A água das fezes não vai fazer diferença, vai permanecer a mesma, assim como as perdas insensíveis, elas também vão modificar muito pouco. Mas o que mais modifica aqui são esses dois aspectos. Transpiração, que sobe para 5.000 ml, 2.000 ml por hora, e a perda da urina, que cai bastante. Então, é por isso que o sujeito que está exposto a uma atividade física longa, numa temperatura ambiente elevada, que está desidratando bastante, ele pode ter uma insuficiência aguda. Porque o rim está sendo sobrecarregado numa situação como essa para produzir uma urina muito concentrada. Existe a rabdomiólise, que a gente já conversou antes, né? Mas que a gente vai aprofundar mais à frente, na próxima aula, não hoje, mas a rabdomiólise também pode levar a essa insuficiência renal. Por quê? Porque, resumidamente, o que é a rabdomiólise? Um músculo extremamente fadigado, ele tem necrose em alguns fascículos, os componentes celulares ali dessa necrose caem no sangue, se acumulam no rim e levam a uma inflamação aguda do rim. Tá? Bom, agora vamos falar sobre desempenho físico relacionado com o aumento de temperatura. Tá? Bom, vamos analisar os gráficos. Primeiro gráfico aqui. Ó, primeiro gráfico. Temperatura retal. Sérgio, temperatura retal, é isso mesmo? É, temperatura retal. Isso mesmo, vocês entenderam. Para pesquisa científica, é a forma mais eficiente de mensurar a temperatura. Não? Hoje em dia tem formas mais modernas. Como é que faz isso? Você tem umas cápsulas. Essa cápsula o sujeito consome. Essa cápsula ela tem sensores que vão perceber a temperatura. E ela vai pelo estômago, intestino e vai seguindo. Então, eu consigo medir a temperatura interna do corpo, porque essas cápsulas elas têm sensores de temperatura e mandam essa informação para fora do corpo. E aí depois o sujeito evacua essa cápsula, ela não fica presa no corpo para sempre, ela é evacuada. Né? E aí vai embora junto com as fezes. Então é possível, não precisa ser necessariamente a temperatura retal. Essas cápsulas com sensores de temperatura é a forma mais moderna, mas o clássico é pela temperatura retal mesmo. E aí olha que interessante esse estudo. Pegaram-se um grupo, né? As pessoas colocaram para fazer atividade física em duas condições de temperatura ambiente diferentes. A 26 graus, que para mim é frio, tá? Ali no limite. Se subir um pouquinho fica ótimo, se baixar um pouco mais está muito frio. E a 40 graus Celsius. Olha o que acontece com o volume de oxigênio, tá, consumido em litros por minuto. Quanto maior é a temperatura, mais oxigênio eu vou consumindo. Então, o que isso me diz? Isso me diz que o seu gasto energético ele sobe quando a temperatura sobe. Consumindo mais oxigênio. Em contrapartida, o volume sistólico, tá? O volume sistólico, ele diminui numa temperatura alta. Numa temperatura agradável, lá aos 26 graus, existe uma tendência de manutenção. Tá? Então, só para ficar claro aqui, para vocês entenderem bem os gráficos.
volume de oxigênio em litro por minuto que está sendo consumido, tá? Em função da temperatura. Temperatura ali fica mais alta quando a temperatura ambiente é mais alta, né? E a gente encontra um aumento de VO2, mas notem que os gráficos terminam antes. O gráfico vermelho termina antes. Por que termina antes? Porque o sujeito ele não tolera fazer o mesmo nível de atividade física se a temperatura do ambiente está mais alta. Por isso que o gráfico termina antes, o gráfico vermelho, do que o gráfico azul. Quem estava numa temperatura mais agradável consegue consumir mais oxigênio, consegue incrementar mais esse nível de atividade física. Olha o que acontece com a frequência cardíaca. Quando a temperatura ambiente é mais alta, a frequência cardíaca sobe com o aumento da velocidade de corrida, sobe. Porém, sobe mais ainda quando a temperatura do ambiente está alta. Então, existe realmente uma sobrecarga cardíaca. E isso é justificado também pelo débito cardíaco reduzido, que é o gráfico D, que é o gráfico que está aqui ao lado. Existe uma queda no débito cardíaco, porque o volume de sangue diminui. Diminui por quê? Porque está desidratando. Então, a água está indo embora. Como a água está indo embora, o volume cardíaco diminui, o volume cardíaco menor. Para mandar a mesma quantidade de sangue para os tecidos, esse coração precisa bater mais. Aí, nesse momento... Oi? Nesse momento, a gente lembra da aula passada, em que a gente viu que o sedentário ele tem uma frequência cardíaca mais alta. Como essa frequência cardíaca está mais alta, mesmo no repouso, inclusive durante a atividade física, se eu coloco ele para fazer atividade física numa temperatura ambiente mais alta, o risco para ele é significativamente maior. Essa temperatura alta, num indivíduo que não está bem condicionado fisicamente, que a capacidade cardiovascular dele é baixa, é um risco importante. Então, se você pega um paciente que está totalmente sedentário, que está lá obeso, olha como eu estou montando esse cenário. Sedentário, obeso, significa que ele tem, por ser sedentário, uma capacidade cardiovascular menor, por ser obeso, maior dificuldade de manter a temperatura do corpo, e coloco ele para fazer atividade física aeróbica numa temperatura muito alta, a frequência cardíaca dele vai lá em cima. E a gente já viu que se a frequência cardíaca sobe muito nessa situação do obeso sedentário, eu tenho um risco importante de levar esse paciente a infartar. Se a temperatura do ambiente é mais baixa, a frequência cardíaca sobe menos, que é o que a gente vê aí no gráfico. Então, colocar uma pessoa para fazer atividade física num ambiente muito quente, principalmente se ele não está bem adaptado, vai fazer com que a compensação cardíaca seja maior, porque tem uma queda de volume sanguíneo, o débito cardíaco dele diminui. Sérgio, interessante isso. Então, se combinado a isso, a reposição de água e eletrólitos não é boa, aí o risco dele é muito alto. Sim. Aí ele vai desidratar, vai ter intermação. Qual é a vantagem desses sinais clínicos? Que esse sujeito obeso sedentário que está fazendo atividade física num ambiente muito quente, ele começa a ter muito desconforto, inclusive desconforto metabólico, como a gente já viu, acúmulo de ácido. E aí o que vai acontecer? Ele tem muita vontade de parar de fazer atividade física. E nesse caso é bom que pare mesmo, porque se ele continuar, ele pode vir a ter um infarto. Então, é complicada essa questão. Eu preciso da aclimação, eu preciso ter um bom condicionamento físico para fazer atividade física num ambiente muito quente. Tá? Bom, dúvidas sobre isso? Ó, valorizando quem está na aula, hein? Galera, vai ter uma questão da prova que está nesse slide aqui, ó. Pronto, falei. Quem prestou atenção, prestou. Quem prestou atenção, prestou. Quem não prestou,
Valorizando quem está assistindo aula no feriado, hein? Né? Então, tem aquele ditado que diz, para bom entendedor, meia palavra basta. Aqui foi a frase toda. Não precisava nem ser um bom entendedor, precisava só estar ligado na aula. Tá? Então, se nesse momento você está assistindo a aula, na verdade você não está assistindo a aula, você só está logado na aula, enquanto está aí confraternizando, fazendo N outras coisas. Tá? Se você não está ligado na aula nesse momento, você perdeu. Perdeu. Tá? Agora, para a galera que já deu o okzinho aí, já deu o joia, o pessoal já até comentou aí, então, comentaram até no chat e tudo mais, galera que está acompanhando aí já pegou e vou até seguir. Dúvidas aqui, perguntas? Sérgio, vamos... Você está falando tanto de aclimação. Vamos agora entender o que acontece na aclimação. Olha que interessante. Agora, os gráficos são diferentes. É um gráfico tempo de exercício, tá? Temperatura corporal é o primeiro, que é a temperatura retal. O segundo é a frequência cardíaca. Sérgio, por que você está preocupado com a frequência cardíaca? Estou preocupado com a frequência cardíaca porque ela vai indicar o quanto de exercício físico o sujeito tolera, no caso do atleta. Se a frequência cardíaca subiu muito, significa que ele não vai conseguir mais aumentar o tempo, ou aumentar a velocidade dele ou permanecer por muito mais tempo nessa prova. E se eu estou falando de um indivíduo sedentário, eu estou falando de risco de infarto. Né? Então, vamos lá. Os dois gráficos, tempo de exercício. O primeiro gráfico fala sobre temperatura retal, ou seja, a temperatura do corpo. Tá? E o segundo gráfico fala sobre frequência cardíaca. O que significa a linha azul e a linha vermelha? Linha azul é sem aclimação. Sem aclimatação. Tá? O gráfico vermelho é com aclimatação, ou seja, o sujeito que está adaptado. Volta lá naquele canadense. Um canadense chegou para o dia da competição, chegou lá no dia da São Silvestre. O outro canadense chegou semanas antes. Lembra que eu falei que em algumas semanas já dava para melhorar bastante? Olha lá. Ó. Então, um chegou 2 semanas antes e o outro chegou no dia da prova. São esses dois indivíduos. Ambos não estão adaptados à temperatura daquele ambiente. A diferença é que um chegou 2 semanas antes e ficou treinando na temperatura ambiente igual à da prova. Tá? Então, já entendemos o que significa, agora vamos analisar o gráfico. Primeiro gráfico. Como era de se esperar, a temperatura de ambos vai subir conforme o tempo de exercício progride. Só que olha o que acontece. O sujeito que está aclimatado, que se adaptou, né, que se preparou melhor para essa prova, a temperatura dele sobe, mas sobe menos. Até porque começa de um valor um pouco mais baixo também. Né? Temperatura corpórea normal está na casa de 37 graus, 37,5. Isso é temperatura normal. Então, ele vai até 38,5 com 90 minutos de exercício físico. Já o que não está adaptado, notem que ele nem conseguiu chegar a 90 minutos. Parou antes. Tá? Parou com 75 minutos. Se a temperatura ambiente estiver alta, né? Isso. Para ambos, a temperatura ambiente está alta. E se for no frio? Calma. Vamos analisar o calor, depois a gente chega no frio. No frio, a gente também tem um processo similar. Tá? Então, vamos lá. Temperatura interna deles subiu, só que notem que o sujeito que não estava aclimatado, a temperatura dele subiu a valores compatíveis com febre, com internação. Aqui, ó, 39,5. Chega para qualquer mãe e fala que o seu filho está a 39 graus e meio. Ela vai falar, meu filho está com febre. Vou dar um paracetamol, vou levar no médico, vou dar um banho gelado, vou colocar
compressas de água fria na virilha, na axila, vou buscar estratégias para começar a reduzir a temperatura dele. Por que que uma mãe faz isso? Uma mãe classicamente, mas um pai presente também. Tá? O que acontece? Essas estratégias são estratégias para reduzir a temperatura corporal no caso de uma infecção, no caso de uma doença. Por quê? Porque a gente sabe que se a temperatura do corpo continua subindo muito, a criança ela pode literalmente morrer. Por que que ocorre essa morte? Porque numa temperatura muito alta, as proteínas e as enzimas começam a se desnaturar. O metabolismo geral de todas as células começa a ficar defeituoso. E isso é um problema principalmente para o cérebro e para o coração. Então, essa criança ela pode desmaiar por causa de febre. Ela pode ter morte neuronal, ela pode ir a óbito, pode entrar em coma por conta de febre. E a mesma coisa pode acontecer nesse atleta que não está adaptado à temperatura ambiente e está progredindo nessa atividade física num ambiente que está muito quente. E ele não está acostumado, a temperatura dele vai subir, ele pode desmaiar, pode entrar em coma, ele pode ir a óbito. O que vai acontecer com a frequência cardíaca deles? A frequência cardíaca de ambos vai subir? Vai. Isso é esperado. Estou fazendo exercício físico, minha frequência cardíaca vai subir. Só que no sujeito que não está acostumado com a temperatura do ambiente, olha como é que a frequência cardíaca sobe mais, chegando lá próximo dos 200 batimentos. No sujeito que está bem adaptado à temperatura do ambiente, chega próximo a 160, 155. Então, ele não chegou na máxima, mas o outro está bem próximo. Se já não chegou, está bem próximo. Tanto é que ele não tolera mais o exercício físico, ele para. E não consegue progredir mais. Porque a frequência cardíaca dele está muito alta. Ele não vai mais aguentar. A temperatura corporal dele está muito alta. Ele está em internação. Ele não vai mais continuar a fazer exercício físico. Se ele estiver muito motivado, mesmo se ele estiver muito motivado, ele vai desmaiar. Ele vai desmaiar. E esse exercício para ele, acabou. E espero que ele desmaie logo, porque aí ele vai parar de fazer exercício, a equipe de saúde vai dar o suporte, vai colocar no soro, vai reduzir a temperatura, e aí vai salvar a vida dele. Qual é o problema lá da Jungle Marathon? Que se o sujeito desmaiar no meio da floresta e a temperatura está muito alta e ele não tem o apoio da equipe de saúde, ele pode morrer ali mesmo. Então, essa questão é uma questão séria. Se a gente está falando de um indivíduo sedentário, cruzando com as informações anteriores, se a frequência cardíaca lá em cima, próximo da frequência cardíaca máxima, ou até mesmo superando a frequência cardíaca máxima, pode levar ele a óbito. Ele pode infartar. Se for um indivíduo mais velho, então, pode falar. Se for acontecer isso com o indivíduo caso ele ocorra desmaio por causa desse aumento de frequência cardíaca, ele tem que esfriar, né? Mas devagar, né? Também, sim. Né? Eu preciso reduzir a temperatura dele. Mas reduzir devagar, né? Sim, a redução ela é uma redução gradual. Eu não vou dar um choque térmico. Né? Não vou pegar ele e vou jogar ele na banheira de gelo. Né? Existe essa estratégia de colocar na piscina, na banheira de gelo, mas aí é como para atividade anti-inflamatória, para recuperação depois da atividade física. Né? Isso é muito comum, a gente vê no futebol, a gente vê a fisioterapia, né, que é o caso de vocês, fazendo isso bastante pelo esse efeito anti-inflamatório. Então, isso é interessante, sim. Tudo bem esse gráfico, entenderam? Olha que interessante. Se uma outra estratégia para tentar salvar ele nessa atividade física é essa daqui, reposição de água e eletrólitos. Vamos analisar esse segundo gráfico aqui, temperatura interna, tempo de exercício, sem ingestão de líquidos, que é o gráfico vermelho. Com ingestão de líquidos, a temperatura ela se equilibra ali próximo a 38,5, pouco abaixo dos 39 graus. E aí ele consegue permanecer na atividade física.
Agora, sem ingestão de líquidos, a temperatura continua subindo. Bateu 40 graus, ele vai parar de fazer atividade física. No caso desse gráfico aqui, para ambos, a parada foi no mesmo momento. Tá? Ambos próximos ali a 100 minutos de atividade física. 110, quase 120 minutos. Mas fica notório aqui que uma das coisas que vai ajudar na termorregulação é a ingestão de líquidos. E olha que interessante, um bom protocolo para a reposição de água e eletrólitos no exercício físico, principalmente de alto nível, é oferecer essa bebida gelada. Aqui, ó, solução de 15 a 20 graus Celsius, contendo preferencialmente sódio, e aqui tem os volumes, né, que é só curiosidade para vocês. Se fosse na nutrição, eu perguntava isso daqui. Bom, a temperatura baixa dessa bebida ajuda a reduzir a temperatura do corpo, porque eu estou colocando uma bebida gelada para dentro, isso vai ajudar a reduzir a temperatura interna. Então, a queda de temperatura no gráfico não é só por isso, é principalmente por melhora na eficiência da transpiração. Consumir bebida gelada ajuda? Ajuda, mas se fosse na temperatura ambiente também ia ajudar. É claro que ajuda mais por ser uma bebida gelada. Tudo bem? Tranquilo? Esse gráfico dá para entender bem. Vamos lá, vamos falar agora, atendendo a questão anterior. Né? Acho que foi o Alex que perguntou. Ah, Sérgio, mas o que vai acontecer? Né? O que vai acontecer no caso de uma temperatura não muito alta, mas sim numa temperatura muito baixa? Numa temperatura muito baixa, existe aclimatação? Existe. Né? Mas ela não é tão eficiente quanto a aclimatação ao ambiente quente. Por quê? Conforme você começa a fazer atividade física num ambiente frio, a sua temperatura sobe. Agora, se a temperatura é muito fria, você precisa gastar mais energia para tentar manter essa temperatura corporal. E a roupa, os equipamentos que você está utilizando vão fazer muita diferença. Me perguntaram assim, Sérgio, o que faz mais diferença? O equipamento num dia quente ou o equipamento num dia frio? Com certeza o equipamento num dia frio. Porque se eu buscar estratégias para manter a temperatura pelo menos no centro do corpo mantida ali, se eu conseguir manter a temperatura no centro do corpo, isso vai fazer com que eu consiga progredir mais tempo na atividade física. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou com pouca vestimenta. Qual é a preferência? A preferência é manter a temperatura do centro do corpo. E tem um detalhezinho que eu não falei do ambiente muito quente, que é o seguinte, isso, por enquanto, eu só vi em pesquisa, tá? Eu não vi isso acontecer na prática. Mas quando a temperatura ambiente está muito alta e você quer reduzir essa temperatura interna do atleta, a melhor, não vou dizer que é a melhor, mas uma boa estratégia é você colocar as mãos, não precisa ser o corpo todo não, só de você colocar a mão na água gelada. Como existe muita vasodilatação, o sangue está fluindo bastante pela periferia, isso ajuda na termorregulação. É claro que se eu jogar água fria no corpo como um todo, isso vai reduzir a temperatura do corpo? Vai. Mas só de colocar a mão na água fria, isso já ajuda bastante. Então, aí, essa dicasinha aí é legal para quando você tem ali uma tina com água, com gelo, alguma coisa assim na beira do campo. Estou falando mais do futebol, né? O atleta está com muito calor, a temperatura está muito alta, dá a bebida gelada para ele ajuda, mas também se ele colocar a mão na água gelada, isso também já ajuda. Ela coloca a mão na água gelada que isso ajuda. Né? No caso do motociclismo, né? Isso é algo que eu faço também. Eu pego a luva, molho a luva antes de colocar a luva para dirigir quando eu vou pegar a estrada com muito sol.
E isso ajuda a reduzir a temperatura e me dá mais conforto. A questão é que passa 20, 30 minutos, a mão já está seca por conta do calor do ambiente combinado com o vento, mas isso ajuda bastante. Tá? Bom, voltando lá à questão principal, fechei esse parênteses, voltando à questão principal do ambiente mais frio. A roupa que está utilizando vai ajudar e eu preciso dessa atividade física. A atividade física, inclusive, vai ajudar a aumentar a temperatura corporal. O sujeito ele pode ter o tremor, né, esses calafrios, mesmo fazendo atividade física? Pode, principalmente desses músculos que não estão trabalhando nesse exercício físico. Né? Para quê? Para tentar aumentar a temperatura corporal e se manter vivo. Essa é a questão principal, né? É a manutenção da vida ali. Tudo certo? Dúvidas? Dúvidas? Ah, então, hidratação antes do exercício, né, é importante. Durante o exercício também, né, e aí de novo a temperatura baixa da bebida, né, e um detalhezinho que é o pós-exercício, né? Então a gente precisa pensar nesse atleta depois que ele termina a atividade física, não é só o desempenho físico dele durante a atividade física, no pós-exercício também. Então quando acaba a atividade física, é importante prevenir essa desidratação, porque você continua transpirando depois que o exercício termina. Se a temperatura do ambiente está quente, né, você precisa repor toda essa água que foi perdida. E tem um detalhe interessante que eu não sei se vocês já repararam, eu vou colocar aqui nas imagens. Final, maratona, cobertor. Às vezes a gente vê, isso normalmente a televisão não mostra, né? Mas se você está lá na maratona, né, você observa alguns atletas recebendo ali, depois que ele termina a prova, venha alguém da equipe e coloca um cobertor aqui, igual cobertor de bombeiro, de salva-vida, também tem esses cobertores, que é um cobertor fininho metálico, que é o cobertor térmico. Eu sempre tive curiosidade de saber sobre isso. Vou botar a imagem aqui para vocês. O porquê, né? Então, o que acontece com esses cobertores térmicos? O cobertor térmico que eu estou falando é esse daqui. Ó. Ele é fininho, né? Metálico, né? Ele serve para manter a temperatura do corpo e ele evita que a radiação se perca. Então, o calor ele é mantido, ele é fino, é fácil de carregar. Quando chega no final da corrida, lá no final da maratona, é comum alguns atletas sentirem frio. Aí você vai falar assim, Sérgio, que doideira que você está falando. O cara acabou de correr a maratona e ele tem frio. Ele pode ter frio. Por que ele pode ter frio? Primeiro, não é qualquer atleta. Tá? É normalmente o atleta que ele está bem adaptado a um ambiente muito quente, né? Então a gente vê isso mais nos quenianos, né? E normalmente em atletas muito magros. Por quê? Quando ele está na corrida, ele está produzindo muito calor. Então a gente já viu lá a resposta hipotalâmica, aumento de transpiração, vasodilatação periférica, ou seja, ele está usando das suas adaptações fisiológicas para tentar reduzir ao máximo a temperatura corporal, porque ele está produzindo muito calor. Só que quando ele termina a prova, ele para de fazer atividade física de forma abrupta, ou seja, de repente ele para de fazer a atividade física. O que acontece com a temperatura corporal dele? A produção de calor ela diminui rapidamente, porque você parou de fazer a contração muscular, você parou de fazer toda aquela renovação de ATP. Só que a água que foi perdida na pele, que transpirou, continua ali. A vasodilatação, a gente já viu que demora um tempo para retornar.
Então, ele pode passar por uma janela, por um gap de tempo ali, em que ele sente frio, porque a temperatura corporal dele caiu muito rápido. Caiu muito rápido por quê? Transpirando bastante, magro, vasodilatação periférica, fluxo sanguíneo aumentado. Esse sangue que está passando pela periferia, ele vai para o centro do corpo mais frio, só que o músculo dele agora está produzindo uma quantidade de calor bem mais baixa. Por quê? Porque ele parou de contrair esse músculo. Então, para aquele calor produzido por atrito, deslocamento dos tecidos, das articulações, reduz expressivamente a produção de calor metabólica, continua um pouco aumentada em relação ao repouso, mas cai muito em relação ao exercício, né? E aí, alguns atletas reclamam de frio, você vai lá, coloca a manta ali. Se a temperatura do ambiente for baixa, aí mesmo que isso é muito necessário, que é muito expressivo, né? Agora, você vê isso, por exemplo, um atleta queniano fazendo uma corrida numa temperatura ambiente de 26, 28 graus, ele precisando do cobertor porque ele tem esse efeito rebote aí de sentir frio após a atividade física. Foi? Ó, aqui a gente finaliza essa questão da hidratação. Da hidratação, da desidratação, da atividade física ligada a essas duas condições extremas aí de temperatura do ambiente. Tá? Bom, vamos analisar o seguinte. Tá? Primeiro dei um bônus, aí vou dar o segundo bônus. Falei de repositor hidroeletrolítico caseiro, vou dar uma receitinha aí para a galera. É a mão na roda. Você pega 1 litro de refresco, tá? E em 1 litro de refresco você coloca 1 grama de sal. 1 grama de sal. Você vai lá na lanchonete, coloca 1 grama de sal e coloca 60 gramas de açúcar. E esse repositor hidroeletrolítico aqui, ó, pode ser água, tá? Esse repositor hidroeletrolítico aqui sai muito barato e ele vai ter praticamente o mesmo efeito das fórmulas comerciais Gatorade, Marathon, Powerade, etc. Tá? Então, ó, pega 1 litro de refresco. Qual refresco? Pega uma limonada, uma laranjada bem diluída, só para dar um saborzinho. Ah, Sérgio, eu sou raiz, eu vou fazer com água. Só água, pode? Pode, só água. Água, 1 grama de sal, e 1 litro, 60 gramas de açúcar. Pode chegar até 80 gramas de açúcar, 60, 80 gramas de açúcar, 1 litro de água, 1 grama de sal, estourou. Dica, coloca no freezer no dia anterior, para estar bem gelado no dia da prova, e você vai bebendo aquilo durante a atividade física. Isso vai ajudar a reduzir a temperatura corporal, sai muito barato, porque, ó, 1 litro de refresco, desse nível que eu estou falando, você vai usar 1 litro de água, 2 limões, 2, 3 limões no máximo, tá? 1 grama de sal, que você vai roubar da lanchonete, vai pegar aquele sachêzinho, e já que você está furtando 1 grama de sal, você já furta 3 sachêzinhos de açúcar, cada um normalmente tem 20 gramas, pronto, tá lá, foi a receita caseira para fazer o repositor hidroeletrolítico caseiro. Tá ok? Dúvidas, galera? Tranquilo, professor. Tranquilo? Então, normalmente, chega nesse horário das 8 horas, a gente dá um intervalo. O que eu vou fazer? A gente tem o próximo tema, o overtraining. Vou deixar o overtraining para a semana que vem, tá? A gente finaliza a aula hoje só com hidratação e a gente não começa esse tema, que a gente não vai conseguir terminar mesmo, e a gente trabalha esse tema do overtraining na nossa próxima aula, tá? Então, próxima aula, vamos falar do exagero de atividade física, sobre articulação, sobre metabolismo, sobre estresse oxidativo,
sobre tudo isso. Tá ok? Galera, espero de verdade que vocês tenham curtido a aula de hoje. Como Isaías falou, pega a visão, tá? E vamos nessa que a gente está na reta final do semestre. Daqui a pouco o nosso semestre está terminando e com isso nosso conteúdo também. Tá ok? Vamos lá. Falando de desidratação, vamos pensar numa música aqui. Tá? Musiquinha para encerrar que tem a ver com transpiração.